Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Viviane Raposo, eu sou psicóloga clínica e hoje eu queria falar que você, terapeuta iniciante, que está sentindo uma certa síndrome do impostor porque não consegue dar conta de tudo que aparece para você, né? Aquelas intervenções que no livro são assim maravilhosas, perfeitas, a gente para de ler para aplaudir. Quando aparece uma oportunidade de colocar aquilo em prática, dá totalmente errada, sai completamente diferente, você se sente meio perdido porque não está fazendo igual. Ou então, se você já é um terapeuta experiente e que já sente de vez em quando que às vezes a prática está meio morna, que você perdeu um pouco o brilho da sua profissão, talvez esteja um pouco preocupado com o fato de que agora as inteligências artificiais estão realmente ameaçando tomar nosso lugar. Né? Porque antigamente, né, já tem muito tempo, já tem muita pesquisa sobre a e-mental health, né, que são a utilização de tecnologias, né, sites, aplicativos com validação científica para introduzir certos protocolos, certos tipos de intervenções. Isso é antigo, mas essa coisa da conversa, né, do bate-papo, da exploração do interior do ser humano, isso era algo que parecia impossível que uma máquina pudesse sequer imitar. Só que a nossa realidade está mostrando que cada vez mais isso está próximo de tomar o nosso lugar. Isso já está tomando o nosso lugar para muita gente que, por não ter acesso à terapia ou por não entender a especificidade do que a gente pode oferecer, acaba optando pelo caminho mais fácil, mais barato, que é falar com uma inteligência artificial. E pode parecer meio confuso tudo isso que eu estou falando, mas eu acho que essas angústias elas estão muito próximas de um tema que faz um tempo que eu estou pensando em como trazer, porque eu acho que chegou um momento da gente encarar a psicoterapia a partir de um ângulo que é absolutamente fundamental, mas que eu não vejo sendo falado como deveria, que é o aspecto artístico do nosso fazer. E por que que não costumamos e por que que a gente não costuma falar sobre isso? Porque, tá, vamos pensar o que está em voga hoje. Hoje a gente vê uma divulgação assim imensa de psicologia baseada em evidências, né, práticas científicas validadas e tudo mais. E esse não é um vídeo para criticar esse movimento, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu entendo que nós ainda estamos em um momento de tentar validar, tentar justificar a nossa prática perante a sociedade, né? Diante de tantas abordagens diferentes, diante de tantos fazeres diversos que estão dentro da psicologia, a gente ainda não saiu desse lugar de tentar provar que viemos. Então, falar de psicoterapia enquanto arte, parece que a gente está abandonando todo o progresso que a gente fez para se firmar enquanto ciência. Só que eu não estou oferecendo uma substituição dessa visão da psicologia como ciência. Eu estou pedindo para vocês me acompanharem num caminho de expansão, porque eu acredito que quando a gente olha para o que a inteligência artificial está fazendo hoje, tem muita coisa potente ali. Tem muita coisa que pode ser usada para o bem, mas de certa forma a gente não pode ignorar o fato de que ela é uma ameaça existencial para o psicoterapeuta, porque a gente nunca vai ter tanto conhecimento como uma inteligência artificial. A gente nunca vai conseguir lembrar com tanta fidelidade tudo que os nossos clientes falam. A gente nunca vai conseguir seguir uma intervenção de maneira tão estruturada, tão correta quanto um chat, né? Quanto, ou não um chat desses que a gente tem acesso, mas talvez uma ferramenta que seja usada, que seja construída a partir dessas inteligências. E a parte científica, a parte do protocolo, a parte da técnica, talvez realmente seja uma área em que nós estamos ameaçados de substituição. Mas isso não é tudo que a gente oferece. Eu acredito na potência de algo muito mais difícil de descrever, muito mais difícil de compreender, mas também muito mais importante, mais impactante, que é a prática do psicoterapeuta. Eu acredito na arte de fazer terapia. E é sobre isso que eu queria falar. Já faz um tempo que eu estou pensando em como abordar essa visão, em como dar forma a isso.
E eu tive uma ideia a partir da escuta de um álbum de jazz. E faz todo sentido, né? Já que eu tô falando de arte, foi a arte que me inspirou a trazer isso aqui para vocês. Então, eu queria conversar com você, psicoterapeuta, que está se questionando na sua prática, que está se sentindo talvez insuficiente, que está se sentindo inseguro ou talvez cansado e um pouco angustiado diante da sua prática ou diante do campo como um todo. Eu queria dizer que talvez você não esteja errando, talvez você esteja só improvisando um jazz. E aí eu vou falar agora o que essa metáfora pode trazer para a gente. Eu recomendo, inclusive, que você escute um jazz depois de sair desse vídeo, depois, né? Antes você vai terminar de assistir, vai curtir, vai se inscrever no canal e depois você coloca lá Kind of Blues, do Miles Davis, e você vai entender um pouco do que eu vou trazer aqui. Porque o jazz, o jazz improvisado, né? Ele tem uma riqueza de elementos para a gente pensar metaforicamente a psicoterapia. Porque, assim, a princípio, uma improvisação no jazz pode parecer completamente caótica, mas tem muita estrutura por ali. Tem, por exemplo, o princípio, né? O que estrutura uma sessão de jazz improvisado? Tem ali escalas, tem alguns esboços, tem algumas escalas modais que dão uma certa coesão, um certo ponto de partida para que os músicos possam improvisar em cima. E a gente sempre pode perceber que a cozinha do jazz não para de trabalhar. O que eles chamam de cozinha? É a base rítmica. Tem ali a bateria e tem o baixo, que ambos os instrumentos eles têm um som que se alastra mais, que preenche mais o ambiente e dá essa fundação para que os outros instrumentos possam fazer um solo em cima daquilo. E a partir dessa base de confiança que a cozinha oferece para o jazz, para o improviso, a gente vê uma dinâmica de call and response, né? Chamado e resposta. Existe uma troca entre os músicos, né? Que um solta uma melodia e o outro instrumento responde aquilo, né? Quando você está escutando, você percebe que parece quase uma conversa, porque existe uma certa coesão, existe um jogo entre um e outro, como numa conversa normal, né? Que duas pessoas estão tendo, que não é uma coisa ensaiada, é improvisado, é algo que surge da sintonia entre os músicos e que dá a entender que está rolando um diálogo ali. E tem, além disso tudo, um elemento fundamental, que é a dissonância. Quando você ouve uma sessão de um jazz improvisado, necessariamente vai aparecer notas dissonantes, notas que não combinam com o que estava rolando ali até então. E essa dissonância, ela pode parecer um erro, né? Porque se a gente olha para uma música que foi muito ensaiada, uma música que segue direitinho a partitura, a dissonância é um erro. Ela é aquilo que foge do que estava previsto. Só que no improviso, a dissonância é a oportunidade de buscar novos caminhos, de explorar a criatividade, de tentar construir uma linha melódica em cima de algo que não podia ser previsto, mas que abre novas possibilidades. E isso fala justamente de um aspecto essencial que eu quero trazer para a nossa discussão da psicoterapia, que é a imprevisibilidade. E olha, gente, eu sei que eu tô falando aqui de uma metáfora, né? Tô usando o jazz e que é óbvio que ela vai ser simplista demais, que ela vai ter as suas limitações, que ela não vai abarcar toda a complexidade da nossa prática na terapia. Também eu preciso levar em conta o fato de que eu já abri essa conversa que a gente está tendo falando de questões muito difíceis, muito delicadas, que todo profissional da psicologia acaba enfrentando em algum momento da profissão. Então, é óbvio que você precisa de terapia individual para poder lidar com isso, precisa de supervisão. Mas o que eu vou oferecer aqui não é uma substituição a isso, né? É uma nova perspectiva, é um novo ângulo para que a gente possa pensar numa forma de se reencantar e reencantar as pessoas de fora também para a nossa prática, para o nosso fazer. E eu acredito que essa visão da psicoterapia enquanto arte, e mais especificamente dentro dessa metáfora como uma improvisação do jazz, abre um espaço imenso para a gente explorar esses pontos, explorar as dores e as potências dessa delícia que é ser psicoterapeuta. Mas vamos lá, vamos entender como é que essas coisas se juntam.
Eu acho que a gente pode olhar para a nossa formação na faculdade ou nos cursos que a gente faz de formação continuada como um aprofundamento da teoria, uma busca por dominar as partituras que a psicologia nos oferece. E isso não é ruim. Eu não estou falando que a gente tem que jogar tudo isso fora, que a gente tem que jogar todos os livros, os manuais, não é isso. O que eu defendo é que a gente tem que tomar cuidado com uma espécie de promessa que surge desse aprofundamento, que é como se, caso a gente consiga dominar por completo a partitura, a gente vai conseguir dominar o processo terapêutico, a gente vai ter controle sobre tudo que acontece ali. Mas a partitura, para uma música, assim como a teoria para terapia, elas existem num universo abstrato. Elas não existem dentro do espaço, dentro do tempo. Elas são apenas conceituais. O que existe no aqui e agora é a música, é a interação entre os instrumentistas, é a interação entre o psicólogo e o cliente ou paciente. E nesse encontro, é claro que a teoria vai te influenciar, porque ela faz parte do seu repertório e ela precisa estar introjetada para poder ser a base, ser a cozinha daquele encontro. Né? A preparação de um terapeuta, o seu treinamento, tudo aquilo que ele estudou por anos, é como se fosse a bateria e o baixo, para que a gente possa oferecer aquela linha de segurança, do não julgamento, o clima de segurança psicológico, para que o nosso cliente se sinta à vontade para produzir o solo em cima daquela base que a gente está oferecendo. E mesmo que a teoria e a partitura possam nos ajudar a ter um olhar mais analítico para tudo que está acontecendo naquele processo que é improvisado até certa medida, existe algo que é profundamente intuitivo. Pode parecer meio assustador, pode deixar alguns mais inclinados para o cientificismo incomodados, mas existe sim um aspecto muito intuitivo da nossa prática. O cliente, ele chega com o seu chamado. Esse chamado pode ser uma dor, pode ser uma dúvida, pode ser uma angústia, e a gente vem com a resposta. Né? Lembra do call and response do jazz? Então, essa resposta pode ser uma pergunta, pode ser um silêncio, pode ser uma reflexão. E o que define o que a gente vai trazer é claro, sim, a nossa teoria introjetada, mas tem o nosso feeling daquele momento. O feeling que diz respeito às emoções que a gente está tendo atravessadas em nós, os afetos do cliente, a sintonia que está acontecendo no aqui e agora da sessão, quando a gente está completamente imerso naquilo. E esse chamado e resposta, tanto na música quanto na terapia, só existe porque os músicos, todos eles estão atentos a uma escuta absolutamente profunda do que o outro está produzindo. Quando um pianista está esperando o trompetista fazer o seu solo, ele está escutando, mas não é só para responder, não é só para ser certeiro, para dar resposta perfeita. Ele está apreciando aquela música, ele está em total sintonia porque ele está saboreando a melodia que o seu colega está oferecendo. Assim como quando a gente está no encontro com o nosso cliente, a gente também está saboreando aquilo, mesmo quando é um momento de dor, mesmo quando é um momento delicado, a gente está vivendo uma realidade que é absolutamente única e separada de todo o resto e que é profundamente humana. É uma experiência que eu considero praticamente indescritível e que me faz sentir totalmente conectada comigo mesmo e com outra pessoa. E isso, do ponto de vista existencial, é absurdamente valioso. Não só para o cliente, porque é claro que é valioso para ele, é claro que é isso que, de certa forma, mesmo sem saber, ele está buscando naquele encontro. Mas eu também estou buscando isso nesse encontro porque é isso que me faz estar nessa profissão. E, por fim, eu não posso deixar de falar da dissonância. Lembra da nota que sai do lugar, da nota que não parece combinar com o resto? A psicanálise já falava disso lá no início, do tal do ato falho, que é aquilo que sai do cliente que parece não ter muito encaixe no que estava sendo apresentado antes, dentro daquela situação, mas que diz respeito a um caminho, é como se fosse uma chave que abre uma porta para uma exploração que não poderia começar se os caminhos que já se conhecia, que já estavam abertos, que já estavam óbvios, se eles fossem os únicos a serem considerados. Então, o ato falho do cliente, ou
não queira chamar isso, se não for da psicanálise, como é o meu caso, mas aquilo que o cliente traz, assim, nossa, eu queria falar uma coisa meio nada a ver, sabe? Veio agora na minha cabeça, e aí a gente já, né, acende uma chama interior, porque a gente sabe que ele vai levar a gente num lugar muito interessante, extremamente criativo, que se a gente for seguir um caminho muito estruturado, a gente perde essa oportunidade, né? Mas a gente também falha, a gente também fala alguma coisa que parece que quebra um pouco a nossa conexão. Parece que a gente fala algo, às vezes, que causa uma angústia, um estranhamento. Às vezes a gente sai da sessão com essa sensação de, nossa, hoje não foi legal, hoje eu não sei exatamente o que eu fiz, mas eu saí de sintonia, não foi tão interessante esse encontro. Só que se a gente entende isso como uma dissonância dentro desse improviso, desse jazz, essa dissonância é uma oportunidade de estabelecer novos caminhos, de refletir sobre os caminhos que já foram estabelecidos. É uma oportunidade de abrir espaço para falar, hein, algo não muito legal, algo estranho rolou na nossa relação. Eu acho que chegou a hora da gente discutir sobre nós, porque esse ambiente, esse espaço, esse setting que a gente constrói, ele não é só a base para que todo o resto aconteça. Né? Ele é absolutamente fundamental. A relação terapêutica ela é reconhecida assim por psicólogos de todas as abordagens como absolutamente fundamental, como uma base para que outras intervenções possam ser feitas. Mas não é novo, não é só da abordagem centrada na pessoa que tem esse foco, a compreensão de que a própria relação tem um poder de cura, a própria relação tem a capacidade de construir um espaço de criatividade, um espaço de potência para que o cliente explore a partir daquilo ali novas formas de viver. Então, esse erro, ele é também uma forma de repensar o espaço, uma forma de repensar as suas posturas, uma forma de fortalecer esse vínculo. Então, a dissonância, ela não é um problema, ela não é uma imaturidade do terapeuta ou um cansaço, né, um desgaste do terapeuta experiente. Ela é um elemento dessa imprevisibilidade e dessa criatividade maravilhosa que faz parte da nossa profissão. E assim, só para fechar, eu queria dizer que quando a gente ouve diferentes músicos, mesmo que eles toquem o mesmo instrumento, a gente percebe que eles têm cada um estilo diferente, eles têm um tom, eles têm uma assinatura na forma de usar aquele instrumento. E você consegue reconhecer isso escutando a música. E eu acho que isso diz muito também do estilo do psicoterapeuta, porque, é claro, existem diversas abordagens, mas dentro de uma mesma abordagem, a gente percebe que as pessoas conseguem imprimir uma qualidade absurdamente singular no seu fazer terapêutico. E isso não é um problema. Pode parecer um problema no início, quando a gente vê, por exemplo, o Rogers, né, com aquele tom super paternal, super afável. E eu não sou uma psicóloga calminha que fala assim de forma doce. Eu sou muito enérgica. Isso me trazia muito incômodo no início da minha prática, porque eu falava, gente, o Rogers era completamente diferente, eu nunca vou conseguir ser assim. Mas eu fui entendendo que isso faz parte de quem eu sou, isso faz parte da minha autenticidade, da minha congruência e do meu estilo único de ser terapeuta. E isso conversa totalmente com a ideia de que a gente não tem como buscar a perfeição na nossa prática clínica. Assim como uma improvisação de jazz também não busca a perfeição. Porque a perfeição é chata. A perfeição está na partitura, ela está na teoria, ela está no protocolo. A perfeição só existe no papel, ela não existe na prática. O que existe na prática é essa fluidez, é esse encontro e a inventividade que surge dele, porque ele acontece no aqui e agora. Ele é a única coisa que existe de verdade. Mas para a gente se permitir essa autenticidade, a gente precisa se permitir. E essa permissão não é abandonar por completo as partituras, abandonar as teorias. A liberdade real, ela só existe dentro da disciplina. Um virtuoso do jazz, ele só consegue fazer aquele solo que arrepia até a alma, porque ele internalizou por completo tanta coisa da teoria que ele consegue se entregar àquele momento de criação
sem precisar se preocupar em atingir a perfeição, em atingir um objetivo idealizado. E por último, para finalizar essa conversa que a gente está tendo, eu queria me abrir para vocês e dizer que eu estou tentando trazer essas ideias para a prática do agora. Né? Eu tenho alguma estrutura aqui, eu tenho alguma ideia do que eu queria trazer para vocês, o que eu queria conversar, mas muito do que eu falei veio dessa possibilidade de internalizar toda a leitura que eu fiz antes de abrir a câmera, mas de me permitir estar aqui e falar de uma forma livre, de deixar as ideias fluírem e de saber que eu vou errar, que eu vou reassistir esse vídeo, vou ver coisas que eu poderia ter elaborado melhor, mas eu me permiti entrar nessa fluidez, nesse improviso, que é o que eu busco na minha prática clínica, porque eu também busco construir isso com os meus clientes, né? Que eles consigam ser cada vez mais confortáveis com esse improviso que é a vida para além da terapia. Eu espero que essa perspectiva te ajude a se reencontrar na sua prática se você estiver um pouco perdido, e eu adoraria encontrar vocês num próximo vídeo. Não deixe de comentar aqui o que vocês estão achando do canal. Eu estou adorando construir essa comunidade, a gente está começando aqui, mas já está sendo extremamente enriquecedor, então eu quero agradecer a sua companhia até agora, e até o próximo vídeo. Até lá!